Alô, alô, amigos, tudo bem? Aqui, Padre Guilherme, mais uma vez na alegria de me encontrar com todos vocês para a nossa reflexão diária sobre a Santa Palavra do Senhor. Hoje, refletindo sobre o sábado, o Evangelho do sábado, para a celebração de hoje, dia 28 de agosto. É dia em que a igreja celebra Santo Agostinho. Santo Agostinho é uma figura importante na nossa igreja, pois ele foi bispo e ele realizou grandes coisas pela missão da igreja, pela ação da igreja. E Santo Agostinho também serve de inspiração para nós, porque foi alguém que andou por muitos anos afastado das coisas da fé, numa vida desregrada, numa vida sem responsabilidade, mas viveu uma conversão, com a participação, como nós falamos ontem, da sua mãe, a intercessão da sua mãe Santa Mônica. O Santo Agostinho teve uma transformação de vida, viveu uma grande conversão e por isso serve de incentivo para todos nós, que nós possamos também viver a conversão, a superação das nossas fraquezas, das nossas limitações, para que possamos caminhar junto a Deus. Antes da nossa reflexão do Evangelho de hoje, eu quero fazer aqui, renovar aquele convite de sempre, que você se inscreva no meu canal no YouTube, Padre Guilherme Machado, se você ainda não se inscreveu. Ative lá o sininho das notificações, para você ser avisado sempre que sair um vídeo novo. Dê sua curtida no vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Faça também seu comentário para que o nosso vídeo possa chegar a mais pessoas e também para que possamos interagir, meditar, discutir, conversar sobre aquilo que acreditamos. Você pode também acompanhar essas reflexões todos os dias no Facebook, no Instagram e no programa Gotas de Amor da TVI de Pará de Minas. O Evangelho de hoje tirado do livro de Mateus, capítulo 25, versículos de 14 ao 30. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar as contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, a palavra talento passou a ter o significado de dom, de capacidade, de aptidão, justamente a partir desta parábola. Porque a palavra talento, na sua origem mesmo, representa uma certa medida em ouro, em valor, que seria como se fosse o dinheiro, Então o patrão deixou uma quantidade de dinheiro com uma, com outra e outra. Os 2 primeiros fizeram o que era necessário para que esse dinheiro rendesse mais. Mas o terceiro ficou com medo e escondeu o talento.
e depois, quando ele foi entregar, quando foi prestar contas, diferente dos outros que apresentaram aquilo que eles conseguiram produzir, esse veio com ataques, veio com acusações, falando que o patrão era injusto, que não fazia aquilo que era o certo. Mas, apesar desta parábola estar falando sobre dinheiro, sobre questões financeiras, né, econômicas, a intenção de Jesus aqui não é falar sobre economia, sobre administração, sobre render juros, nada disso. Tem nada disso, lucro, nada disso. O que Jesus está querendo dizer aqui é justamente o que a palavra talento passou a significar depois. O que nós fazemos com aquilo que Deus coloca para nós como talentos, como capacidades, né? Muitas pessoas pegam os dons que têm, as capacidades, as disposições e colocam para funcionar, para acontecer e render frutos bons. Existem aquelas pessoas que pegam aquilo que Deus as concede e, como se cavassem um buraco, escondem ali, né? O que nós precisamos ter em mente é que deveremos prestar contas a Deus daquilo que nós fizemos com a nossa vida, que nós fizemos com aquilo que Deus nos dotou, né? Aquilo que Ele nos colocou como talentos, como capacidades. E nós precisamos buscar fazer a nossa vida acontecer. Esse terceiro servo aqui agiu de uma forma covarde, comodista, preguiçoso, enterrou seus talentos. Nós temos que pensar, será o que estou fazendo com os meus talentos, as minhas capacidades, as possibilidades que eu tenho diante daquelas qualidades que Deus colocou para mim, né? Será que eu faço as minhas qualidades renderem bons frutos? Ou será que eu fico no comodismo, né, sem fazer nada e procurando ver os defeitos dos nossos semelhantes e às vezes até do nosso Criador? Que você possa acolher os dons, os talentos que Deus te concedeu e fazer renderem muitos bons frutos para a sua vida e dos nossos semelhantes. Desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Logo mais, nós já vamos entrar na reflexão do Evangelho do 22º do domingo do tempo comum e eu te aguardo para que nós possamos refletir mais. Até lá.